Olá, hoje nós vamos falar sobre funções ainda, certo? Dando continuidade à aula passada. Hoje nós vamos ver o seguinte: domínio, contradomínio e imagem, certo? Dado uma função f de A em B, o conjunto A chama-se domínio da função e o conjunto B contradomínio da função. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertence a B, chama-se imagem de uma função f ou valor assumido pela função f para x pertencente a A. E o representamos por f de x. Assim, y é igual a f de x, certo? Anteriormente, nós vimos que nós teríamos uma equação do tipo a vezes b vezes x, certo? Igual a y, certo? Sendo que o nosso y, ele é o quê? Ele é o nosso f de x. Que o nosso f de x é o que? É a nossa imagem, certo? Nós vamos ver aqui agora. Primeiro, o nosso conjunto A é o que? É o nosso domínio, certo? Que vai ser os valores para x, certo? Todos os valores possíveis de x vão estar no domínio, certo? Que é o nosso conjunto A. O contradomínio é o B, certo? E quando a função estiver escrita dessa forma aqui, de f de A em B, já é subentendido que o A é o domínio e B é o contradomínio, certo? A imagem seria o que, né? A imagem seria um subconjunto do B. Para cada valor que você pegue de x, vamos ver aqui um exemplo logo aqui, ó. Aqui eu até coloquei aqui, ó, o conjunto de todos os y assim obtidos é chamado de conjunto imagem da função f e é indicado por m e m, certo? Que é a imagem de f, certo? Vamos ver aqui um exemplo aqui logo. Ó, veja só, eu tenho o conjunto A, tenho um conjunto B, certo? No meu conjunto A eu tenho o que? Eu tenho 0, 1, 2 e 3, certo? No meu conjunto B eu tenho o que? Eu tenho 0, certo? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então vamos lá. A minha lei de formação da função, né? Seria o que? Seria 2x, ok? Então vamos lá. Primeiro, o meu domínio é esse daqui, certo? Meu domínio seria o que? Vou colocar aqui o D. Meu domínio, como é um conjunto, certo? Vou colocar aqui. Vou colocar os elementos, que seriam 1, 0, 2 e 3, certo? Esse aqui é meu domínio. Esse aqui é meu contradomínio, certo? É CD. Que seria o que? Seria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? E agora, qual é o meu conjunto imagem, né? Vamos ver aqui qual é o conjunto imagem. Nós vimos o que? Nós sabemos que isso aqui é a lei de formação, né? Que é igual a um y pertencente ao b, né? Então, veja só. Para cada elemento de A, que é do meu domínio, eu pegue e coloque aqui na lei de formação, eu vou chegar a um único elemento, certo? Do meu conjunto B, que ele vai ser a nossa imagem. Então é o seguinte, ó, você pode deixar tanto assim com o y ou você pode colocar o f de x, certo? É mais usado você colocar o f de x, certo? Então, vamos lá, f de x de 2x, certo? Então, para cada valor de x que eu coloque, vai mudar aqui nos dois lados, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar o quê? Vou colocar f de 0, certo? Eu peguei o quê? Eu peguei o elemento 0 aqui, certo? Peguei o elemento 0, vou jogar na lei de formação, certo? Que ficaria o quê? Ficaria 2 vezes 0. 2 vezes 0 é o quê? É 0, certo? Então, no elemento 0, ele vai ligar com o elemento o quê? 0 do B, certo? Então vamos lá aqui, ó. Vai ligar no elemento 0, certo? Agora vamos lá. F de 1. Vamos lá. Eu peguei o 1, que está no nosso domínio, aqui, ó. Domínio e no nosso conjunto A, certo? Vamos lá. Eu coloco na lei de formação 2 vezes 1, certo? E eu vou encontrar o valor que está no conjunto B, certo? Que seria o meu y também, certo? Por quê?
Porque f de x é igual a y. É a mesma coisa, a mesma notação. Tanto faz você usar o y como usar o f de x, certo? Então vamos lá. 2 vezes 1 é igual a 2, certo? Vamos lá. Então o meu 1 aqui, ele vai ligar com 2, certo? Ele vai fazer a ligação com 2. Agora vamos colocar o f de 2, certo? F de 2. Vamos lá. F de 2 seria 2 vezes 2, certo? Por quê? Porque o meu x é o 2. Se o meu x é o 2, basta eu substituir aqui, certo? A função nada mais é nada menos que uma equação, certo? Para cada valor de x que você pegue, você vai ter uma equação, certo? Então ela é infinitas em equações, dependendo da função, certo? Então vamos lá. 2 vezes 2 é 4. Então meu 2, que está no meu domínio, vai ligar com 4, que está no contradomínio. Vamos lá, o 2 vai ligar com 4, certo? Por último, 3, certo? F de 3 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, meu 3 vai ligar com 6, certo? Então, vamos lá. Aqui para o 6, certo? Pronto. Eu peguei todos os elementos do meu domínio, certo? E estão ligando a um único elemento do contradomínio, certo? Isso é definição de função. Todos os meus elementos do domínio precisam ligar a um único elemento do contradomínio, certo? Então só pode ter uma ligação para ele. Mas pode sobrar no contradomínio, certo? Como nós vimos aqui, ó. Tá sobrando o quê? Tá sobrando o 5, o 3 e o 1, certo? Pode sobrar aqui no contradomínio, só não pode sobrar no domínio, que seria o conjunto A, certo? Conjunto imagem seria o quê, né? Conjunto imagem seria o quê? Seria, vamos lá. Conjunto imagem seria o 0, o 2, o 4 e o 6, certo? São os valores que meus elementos de A correspondem, certo? E vejam, conjunto imagem, certo? Conjunto imagem está contido no conjunto B, certo? Ele não é todo B, mas ele está contido. Vai ter exemplos que a imagem vai ser todo o conjunto B, certo? Então vamos passar aqui para outro exemplo aqui, certo? Mais um exemplo aqui seria o quê? Seria uma função, vamos colocar agora aqui f dos reais aos reais, dos reais aos reais. Meu conjunto tem um conjunto A, que é o meu domínio, a lei de formação, e o conjunto B, que é o meu contradomínio, certo? Veja só, eu tenho o que? Eu tenho o seguinte, a minha lei de formação vai ser o que? Vai ser x, certo? X mais 1, certo? X mais 1, ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, tenho todos os elementos dos reais aqui e todos os elementos do B, que seria dos meus reais também, certo? Então vamos lá, isso aqui é só um exemplo, certo? Eu vou pegar aqui agora a lei de formação, que é x mais 1. Eu posso colocar desse jeito, igual a y, ou posso colocar igual a f de x, certo? Nem sempre vai ser f de x, pode ser f de a, f de b, f de qualquer letra. O x é só uma coisa que vai variar, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui o f de x é igual a x mais 1. Aí para cada valor que eu pegue do meu x, eu vou ter um valor no meu b, certo? Vejam só. Então basicamente é isso. Isso aqui é meu domínio. O meu domínio é os meus reais. O contradomínio é os reais também. Isso aqui é o domínio. E minha imagem vai ser o que? Eu vou colocar aqui um valor aqui. Colocar 1, certo? Vamos lá. O x é 1. Então eu troco aqui também. 1 mais 1, que é igual a 2. Então a imagem no ponto 1, que seria o... Vamos colocar ele aqui. O ponto 1, ele vai estar ligando com o ponto 2 do meu conjunto B, certo? Ele vai ser a minha imagem, certo? Um dos elementos da minha imagem, ok? Então,
para cada valor que eu encontre usando o f de x, certo? Eu vou pegar primeiro, duas coisas na função. Você pega um valor para x, certo? Que está no domínio, que é o meu conjunto A. Você vai jogar na lei de formação e vai encontrar um valor para y, certo? Que seria o contradomínio, que é a imagem também, certo? Então, o seguinte, ó, veja só. Se eu sei a lei de formação, que é x mais 1, e eu sei o meu y, certo? O meu y aqui deu quanto? Deu 2, né? Pronto, se eu tivesse assim, né? Eu sei o contradomínio, mas eu quero saber qual é o valor de x que eu use para dar esse valor. Eu faço essa equação, certo? Agora basta eu resolver. Eu passo um negativo para o outro lado, fica x igual a 1, certo? Então, você pode usar dessa equação para achar o valor de x que corresponde ao valor de y, que é o y é a mesma coisa de f de x. Então você tem que sempre lembrar, y é a mesma coisa de f de x. Então seria o seguinte, ó, x mais 1 é igual a f de x, que quer dizer o seguinte, eu quero um valor, certo, de x, certo? X aqui eu quero saber o valor de x que vai dar 2, certo? Então, basicamente isso. Nós vamos dar continuidade aqui. Estudo do domínio de uma função real, né? Estudamos que toda função tem um domínio, contradomínio e lei de correspondência, né? Que é a lei de formação. Quando é citada uma função f de A em B, já fica subentendido o domínio A, que é o primeiro conjunto, né? Que seria o conjunto A, que é o domínio, e o contradomínio, o conjunto B, certo? Já fica subentendido. Quando estiver escrito assim, você já sabe que esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio, certo? Às vezes é apresentada apenas a lei de função f, sendo que A e B sejam citados. Nesses casos, consideramos o contradomínio B igual aos reais e o domínio A como o maior subconjunto dos reais, que é o A contido nos reais, tal que a lei dada defina a função f de A nos reais, que é basicamente o seguinte, ó. Se você tem a lei de formação, você pode encontrar o domínio, certo? O contradomínio você também talvez consiga encontrar, só que é muito mais difícil, certo? A imagem também você também consegue encontrar, vai depender muito da função, certo? Então, de novo, você consegue encontrar com mais facilidade ou não, né? O domínio e a imagem. O contradomínio fica muito difícil você encontrar, identificar ele, certo? Por isso que ele diz aqui que você diz que ele é o conjunto dos reais, certo? Para uma função real, certo? Então vamos lá. Um exemplo aqui seria o que, né? Vamos ver que eu tenho f de x, que isso aqui é a mesma coisa de colocar y, né? Não importa. De 1 sobre x, certo? Eu quero saber o domínio, certo? O domínio disso aqui seria o que, né? Você tem que pensar duas coisas. Para qual valor eu posso pegar x, que sempre vai ter solução, é a equação, certo? Pense bem, se eu pegar 1, tá certo, né? 2 também dá, e assim por diante, certo? Se eu pegar negativo, também dá, né? Que seria esse aqui, né? Mas veja só, se eu pegar 0, 0 não vai dar certo, né? Vamos lá, ó. F de 0 igual a 1 sobre 0. Veja só, isso aqui é uma divisão, certo? Vamos lá. Eu tenho 1 dividido para 0, certo? Então, eu preciso encontrar um valor que multiplicado por 0 dê 1. Mas qualquer número que eu coloque aqui, certo? Pode ser qualquer número. Se eu multiplicar por 0, vai dar sempre 0, certo? Logo, isso aqui, ó, ela não vai estar ligando a ninguém do contradomínio, certo? Seria o seguinte, ó. O 0 está aqui, né? Aí aqui não vai, ou 0, ele não vai conseguir ligar em ninguém, certo? Então, para você continuar com a função valendo, você precisa fazer o quê? Você precisa tirar o 0, certo? Porque você sabe que qualquer outro valor, a função vai existir. Então, você tira o 0 e a função vai continuar normal, certo? Tirando ele, que o 0 está atrapalhando aqui, certo?
ficaria o que, né? Vamos colocar aqui dessa forma, F, certo? Aí o meu A, né, que é um, veja só, ele é um subconjunto dos reais, certo? Só o zero que não precisa colocar. Então basta eu fazer o seguinte, ó. Coloco o R dos reais e eu coloco o asterisco, certo? O asterisco significa que você está tirando o elemento nulo, que seria o zero, certo? Então ele vai para os reais. E aqui não precisa colocar, certo? Não precisa colocar o tracinho porque o domínio não importa. Ele poderia estar no domínio e ninguém ligando para ele, certo? Então vamos lá para outro exemplo. Um exemplo também que aparece muito seria o que, né? Seria f de z, que é igual a raiz de 1 mais z, certo? Eu quero saber o que? O domínio, certo? Vamos lá, nós vamos ter que lembrar o que, né? Isso aqui é um z, certo? Não é um 2, é um z. Vamos lá, nós temos que lembrar o que? Qual é o valor que não vai dar certo, certo? Que não vai ter uma solução, né? Veja bem, se eu pegar um valor 1, vai dar 2, né? Então, raiz de 2, ele está contido nos reais. Se eu pegar menos 1, vai dar 0. Raiz de 0 é o quê? É o próprio zero, certo? Então, também está. Mas se eu pegar agora um número menor que menos 1, sempre vai dar o quê? Vai dar um número negativo. E raiz de um número negativo, nos reais, não existe, certo? Ele vai existir em outro conjunto, que vocês vão estudar mais na frente, que seria o conjunto dos números complexos, certo? Então vamos lá, de novo. Seria o que, né? Vamos lá. Eu quero saber o domínio, certo? Então eu coloco como 1 igual mais xz, né? Isso aqui é um z. Até aqui, sim, para ficar a dúvida. De um z. Então, o domínio dele vai ser o que? Vai ser todos os números maiores que menos, maiores ou igual a menos 1, certo? Seria o que, né? Vamos colocar aqui o domínio aqui. Conjunto domínio é igual a x que pertence aos reais, tal que... Ó, eu já errei aqui, ó. Aqui não é x, que eu coloquei z, então vai ser z aqui também. Z pertencente aos reais, tal que z é maior ou igual a menos 1, certo? Então, o meu domínio vai ser isso aqui, certo? Basicamente, para você encontrar o domínio usando a lei de formação da função, você tem que ficar atento só a isso. Quais os valores que não vai dar certo, né? Você vai precisar tirar para a função funcionar, entendeu? Basicamente isso. Você sobra os mais usados é 1 sobre x, que são valores que vai dar zero embaixo, não pode dar zero embaixo, certo? Com raiz, não pode dar raiz, não pode dar uma raiz com um número negativo dentro, certo? Então, basicamente é isso. Vai ter algumas outras coisas que vocês estão bem, mas os mais usados são esses. Então, vocês precisam ficar atentos nisso, certo? Lembre-se, uma raiz de um número negativo não existe nos reais, só existe nos complexos. E aqui não existe uma divisão com zero, certo? Você não vai conseguir dividir um número por zero, certo? Então, era basicamente isso. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, certo? Ou pode me chamar no WhatsApp também, que eu estou no grupo da sala de vocês, certo? E até a próxima.